Ô Zé, eu vou pedir para você continuar com a gente. Nós temos um convidado. A gente fala sobre a mudança no Ministério das Relações Exteriores. Na verdade, o ministro José Serra pediu demissão, alegando problemas na saúde. Está conosco o diplomata ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Tudo bem, ministro? Bom dia. Bem, obrigado. Ministro, com essa mudança, o senhor acha que é possível que o Brasil tenha um outro foco nas relações internacionais, na relação com os outros países, ou o senhor acha que o governo mantém a mesma linha porque o ministro José Serra vinha tendo um papel preponderante na discussão com os outros países, com os Estados Unidos também? O que o senhor acha? Muda alguma coisa? Eu creio que não, né? Sobretudo porque o motivo da saída é a saúde dele, que é verdade. Eu tenho visto a imprensa, e você mesmo usou o verbo alegar, né? Como um verbo que dá a impressão de que se duvida um pouco que seja verdade, né? Mas ele tem tido problemas, ele foi operado recentemente, eu mesmo estive com ele depois disso, e essa função é extremamente exaustiva, porque há ocasiões em que a pessoa não pode parar, né? As viagens internacionais, por causa do calendário das reuniões, são muito exigentes, e hoje em dia é muito difícil alguém que não tenha uma idade e uma saúde bastante boas aguentar o ritmo dessas funções internacionais. Portanto, eu acho que, sendo essa a razão, deve haver uma continuidade básica, mesmo porque não vejo que haja no país uma polêmica sobre a orientação da política externa, né? Mas o trabalho vinha sendo bem feito, ministro? Eu creio que sim, porque passou aquela fase inicial, né? Se der um balanço no que aconteceu, que foi pouco tempo, ele ficou, creio eu, mais ou menos um ano, talvez um pouco menos do que isso, né? A primeira fase foi aquela em que ainda existia muita contestação por causa do gênero da mudança que tinha ocorrido no Brasil, aquelas acusações de golpe, né? E as manifestações que houve. Eu acho que isso é uma página já virada, né? E concentrou a atenção do governo, como era natural, no começo. E a segunda parte já entrou numa certa normalidade, né? Recapitulando, né? Você é de lembrar que começou até com uma série de viagens internacionais do próprio presidente, a reunião do G20 na China no ano passado, depois a Assembleia Geral da ONU, em que também o presidente mesmo esteve, em seguida a reunião dos BRICS, e mais recentemente uma série de outras reuniões, a última que eu saiba, em que foi o Serra mesmo que participou, foi essa reunião preparatória do G20 que houve na Alemanha, creio eu, na semana passada. Portanto, já entrou numa fase de normalidade e eu não vejo, sinceramente, que haja na imprensa discussão sobre esses problemas internacionais. Hoje em dia, o que de fato absorve a atenção praticamente todo mundo aqui é a situação interna, né? Sim. Tanto a situação econômica como esses problemas que vocês têm debatido muito, né? Questões políticas, Lava Jato, a mudança do Ministério da Justiça, esse tipo de tema, né? Não vejo que o tema do Itamaraty esteja hoje em discussão. Tanto quanto eu me lembre, acho que há muitos meses que eu não vejo um artigo sobre isso, né? Ministro, deixa eu perguntar uma questão para o senhor, ministro. O senhor, se convidado, o senhor aceita ser ministro? Eu? Não, imagina. Daqui a alguns dias eu estou completando 80 anos, né? Você sabe que essa função, na minha opinião, aliás, as funções de ministro em geral, sabe? Eu acho que um dos aspectos mais impressionantes negativamente do panorama político brasileiro é a falta de renovação dos quadros políticos, né? Quem acompanha, por exemplo, na televisão, o governo francês, o governo italiano, o governo alemão, fica impressionado pela juventude, né?
Você sabe que agora mesmo na França o candidato que é mais favorável nas pesquisas tem 39 anos de idade, né? O ex-primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, Sim. quando começou, também tinha menos de 40 anos. E os ministérios são todos formados por pessoas nessa faixa de 30 a 40 anos, né? O Brasil, ao contrário, nós estamos com gente de 70 e muitos anos. Não que eu tenha algo a ver contra os velhos, porque eu estaria contra mim mesmo, né? Mas é um paradoxo, né? Um país teoricamente novo com gente velha. O senhor teria algum nome? Países velhos com gente nova. Né? É verdade, ministro. O senhor teria uma sugestão de algum nome, caso o senhor fosse consultado pelo presidente Michel Temer para sugerir a ele um bom ministro das Relações Exteriores? Olha, eu não tenho ideia, viu? Para te dizer a verdade, eu também fui surpreendido por essa notícia. Eu não tinha nenhuma informação a respeito, né? Mas eu imagino, em primeiro lugar, que pela lógica dessas coisas, você tem que partir do óbvio, né? Esse ministério tem estado com o PSDB, né? Então, eu acredito que as consultas que o presidente vai conduzir vão começar dentro do próprio PSDB, junto com Fernando Henrique Cardoso, o presidente do partido, as pessoas do partido que tem tido posição nisso. Por exemplo, o próprio senador Aloysio Nunes Ferreira foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, né? Então eu acho que em qualquer hipótese ele será ouvido, né? Como provavelmente o governador de São Paulo, né? Se bem que é uma pasta, né? Você sabe, é uma pasta sui generis, porque ela não atrai muitos políticos, né? Não atrai porque ela não tem verbas, né? Não tem obras, né? Não tem nomeação. Você sabe que uma coisa curiosa de Itamaraty, nesse ponto ele se assemelha muito às pastas militares, né? O ministro entra só com a roupa do corpo, né? Ele não pode trazer ninguém, né? Praticamente ele não pode nomear nem um assessor de imprensa. De vez em quando os ministros conseguem fazer umas químicas, né? Para ter uma ou outra pessoa, mas mesmo assim é o mínimo dos mínimos, né? Ministro Rubens Recupero, desculpe interrompê-lo, mas exatamente seria objeto da minha pergunta. Não estaria no momento de subdividir essa chancelaria, sei lá, chanceler para a África, chanceler para a Ásia, porque as distâncias são muito longas e o mundo está muito complicado hoje, ministro. Olha, a sua sugestão é interessante, porque é mais ou menos o que fazem os grandes países, sabe? Por exemplo, a Inglaterra tem um ministro, que é o ministro principal das Relações Exteriores, e eles têm abaixo desse ministro vários outros que têm também o título de ministro, mas é um título diferente, né? É uma pequena mudança no nome em inglês, né? Que são pessoas que eles usam justamente para se ocupar mais para isso que você falou, as viagens, os contatos. Não é propriamente por área geográfica, mas eles têm um ministro principal e tem 2 ou 3 que se ocupam mais ou de acompanhar, por exemplo, os assuntos econômicos, né? Tipo G20, ou então para acompanhar, no caso deles, os assuntos da Commonwealth, né? Aquela comunidade dos países que foram parte do Império Britânico. Os franceses têm uma coisa também semelhante. O ministro mesmo principal, ele se reserva muito, ele só vai a poucas coisas. Você vê, por exemplo, no caso dos ministros de Relações Exteriores da Inglaterra, há muitos e muitos anos que um ministro não vem ao Brasil. Tem havido outras visitas, mas são desses ministros de segunda, né? Não é o ministro principal, né? Ministro. Então, isso se poderia fazer, né? Mas no caso do Brasil, ainda há, você há de convir outras prioridades, né? Do que essa, né? Ministro Rubens Recupero, é sempre bom ouvir o senhor aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço e Obrigado. Até a próxima vez. Muito obrigado. Até logo.